basta você acordar, das janelas se abrirem para mim, e o vento brincar no quintal, limpando as flores do jardim, balançando as cores do varal. A casa é sua, porque não chega agora, até o teto tá de ponta cabeça, porque você demora. A casa é sua, porque não chega logo. Nem o prego aguenta mais o peso desse relógio. Não me falta casa, só falta ela ser um lar. Não me falta cozinha, só falta a campainha tocar. Não me falta cachorro, o Ivan no saborzinho não está. Parece até que está pedindo socorro nesse lugar. Não me falta casa, só falta ela ser um lar. Não me falta o tempo que passa, só não dá mais pra tanto esperar. Para os pássaros voltarem a cantar e a nuvem desenhar o coração fechado, para o chão voltar a se deitar e a chuva batucar no telhado. A casa é sua, porque não chega agora, até o teto tá de ponta cabeça, porque você demora. A casa é sua, porque não chega logo. Nem o prego aguenta mais o peso desse relógio. A casa é sua, porque não chega agora, até o teto tá de ponta cabeça, porque você demora. A casa é sua, porque não chega logo. Nem o teto aguenta mais o peso desse relógio. A casa é sua. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa casa, a Casa Bethesda. E eu quero muito já te convidar para esse momento. E lembrei de uma passagem bíblica que fala desse lugar sagrado. É quando Moisés se encontra com Deus. E aí, em Êxodo capítulo 3, verso 1 e 5, diz assim: Moisés e o arbustos em chamas. Certo dia Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés, olhando admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés. Aqui estou, respondeu. Não se aproxime mais. O Senhor o advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra sagrada. Que essa casa seja a sua casa. Nós abrimos não apenas as portas, mas também um coração, para que juntos a gente possa tornar, cada um de nós, aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer: vocês são moradas também de Deus. Cada coração aqui presente é isso, é uma casa, é um lugar, é um coração onde a gente pode repousar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à Casa Bethesda. Que essa manhã seja isso. Deus, nós enchemos o nosso coração de esperança e de louvor. Que esse tempo a qual a gente inaugura seja essa presença reivindicadora, afirmativa de afetos e de amor. Que esse lugar seja o nosso lugar, que esse lugar seja o nosso coração, o coração a qual a gente expressa aquilo que a gente pode ser.
muito afeto. Que o nosso coração esteja de portas abertas para que juntos nós sejamos casa de Deus, habitação de amor, e que a gente possa expressar, a partir daquilo que nós somos, o teu sentimento, as tuas verdades, o teu segmento de acolhimento a todas as pessoas. Que seja isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos encher esse lugar de louvor. Hoje é dia de festa na casa do Pai. Todo dia é festa na casa do Pai. Sempre existe uma chance, sempre há tanta esperança. Como toda criança, na casa do Pai. Porque o filho retorna para a casa do Pai, o lugar do folguedo, casa do Pai. Nosso Deus amoroso, nosso Pai carinhoso, todo dia é dia de folia na casa do Pai. Na casa do Pai a abundância de alegria, na casa do Pai a segurança e proteção. Na casa do Pai eu vejo tudo que não via, longe do pecado na minha ilusão. A casa do Pai é o melhor lugar do mundo, a casa do Pai é nossa casa de oração. A casa do Pai anda no dedo pão e vinho, a casa do Pai é o nosso próprio coração. Hoje é dia de festa na casa do Pai. Todo dia é festa na casa do Pai. Sempre existe uma chance, sempre há tanta esperança. Como toda criança, minha festa é na casa do Pai. Porque o filho retorna para a casa do Pai, o lugar do folguedo, casa do Pai. Nosso Deus amoroso, nosso Pai carinhoso, todo dia é dia de folia na casa do Pai. Na casa do Pai a abundância e alegria, na casa do Pai segurança e proteção. Na casa do Pai eu vejo tudo que não via, longe do pecado da minha ilusão. A casa do Pai é o melhor lugar do mundo, a casa do Pai é nossa casa de oração. A casa do Pai é anel no dedo, pão e vinho, a casa do Pai é o nosso próprio coração. Na casa do Pai, na casa do Pai a abundância de alegria, na casa do Pai a segurança e proteção. Na casa do Pai eu vejo tudo que não via, longe do pecado na minha ilusão. A casa do Pai é o melhor lugar do mundo, a casa do Pai é nossa casa de oração. A casa do Pai é anel no dedo, pão e vinho, a casa do Pai é o nosso próprio coração. Anel no dedo, a casa do Pai é anel no dedo, pão e vinho, a casa do Pai é o nosso próprio coração. Muito bom dia a todos. Opa. Essa metáfora casa é muito propícia, é muito bem-vinda à comunidade de fé e à morada de Deus, né? Então essa casa que somos, que é cada um de nós reunidos, fazemos um lugar aconchegante para
toda e qualquer pessoa que quiser entrar por aquela porta, qualquer pessoa do jeito que está, é bem-vindo entre nós e é digno do amor de Deus, do amor incansável do Senhor. Uma palavra, uma metáfora muito usada por Jesus e que foi revolucionária é Abba Pai, Pai querido. Não me sinto só. Não me sinto só, pois tua graça achou em mim morada e me acolheu. É o Pai que ama. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Não me Cante sinto mais uma só. vez, não me sinto só. Não me sinto só, Ninguém merece isso. pois tua graça achou em mim morada Que me acolheu. e me acolheu. Fez toda a diferença do mundo. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Abba. Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer, sou filho. Abba, agora eu posso dizer. Você pode dizer que é filho, filha de Deus. Abba, mesmo sem eu merecer, sou filho. Teu jugo é suave. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve. É leve. Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve. É leve. Teu jugo é suave, Senhor. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve, Senhor. Oh, descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve, Abba, Abba, agora Eu posso dizer tudo. Aleluia, Senhor. Mesmo sem merecer, Deus, tu nos acolhe, Pai. Abba. Aleluia, Senhor. Diga tudo pra Deus, tudo que se sente. Vamos cantar do início. Não me sinto só. Não me sinto só, pois tua graça achou em mim morada O Verbo se fez carne e habitou entre nós. e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Não me sinto só. Não me sinto só, pois tua graça achou em mim morada. Aleluia, Deus. E me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer, sou filho. Abba, agora eu posso dizer Sou filho, filho de Deus.
querido e amado, morada do Senhor. Sou filho. Solta a voz e canta. Teu jugo É suave e o teu fardo é leve, Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve, Teu jugo é suave. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Coloca aos pés do Senhor, meu irmão, minha irmã. Descanso encontro em Tuas ti, questões, pois o teu fardo. é leve, Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho. Quero ouvir só vocês. Como é legal poder ouvir a igreja cantando. Mais uma vez, Abba. Senhor, filhos e filhas teus, Senhor, declarando essa verdade maravilhosa, libertadora. Abba, Abba. Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, sou filho. Teu jugo é suave. E o teu fardo é leve, Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve. Eleve sua voz, cante, Senhor. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Descanso em Deus. Descanso encontro Braços em do ti, Senhor. pois o teu fardo é leve. Para acabar. Agora eu posso dizer tudo que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer. Sou Posso dizer tudo que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho. Sou filho. Sou filho. Sou filho. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pode se sentar, meu querido. Que alegria ver vocês. Que alegria enxergar vocês mais de perto. Sejam bem-vindos a esse espaço, a esse lugar de culto. A gente, logo um pouco antes, faltando acho que meia hora para começar a programação, o Wanderson, ele chegou e eu não o reconheci. Não o reconheci facilmente. E aí ele passou rápido por mim, eu cumprimentei, mas achei muito pouco, né? Queria falar melhor. Aí fui até ele, conversei com ele, e ele me disse, ó, eu já estou desde a Bethesda lá, estou vindo algumas semanas, né? E aí eu falei, tá vendo? A gente está se vendo aqui, né? A gente está se vendo melhor, se enxergando melhor.
o que é muito especial é a gente ter essa proximidade. A proposta, todo o nosso movimento nesses últimos dias tem uma intenção: nós percebermos que somos casa. Esse é o tema desse culto. Nós somos casa. A casa que a gente deseja de Deus, esse lugar que nos acolhe. A casa de Deus, que é esse lugar para o qual a gente volta e tem paz. Porque a nossa casa é o lugar para onde a gente volta, né? A gente pode voltar para lá, para descansar. Pois a casa de Deus, esse lugar onde a gente encontra abrigo em Deus, encontra comunhão, amizade, encontra o riso fácil, encontra um lugar também para chorar fácil. Que a igreja seja esse lugar que as suas lágrimas sejam mais fáceis, elas possam se mostrar com mais facilidade, com mais fluência. Esse espaço, ele não é físico. Ele acontece no físico, mas ele é um lugar espiritual. Ele é feito de gente que se une em comunhão, de gente que se agrega, de gente que congrega, de gente que se faz irmã, que se faz irmão. Nós somos casa porque na nossa comunhão nós criamos, escapa o que eu quero dizer, nós propiciamos a presença de Deus. Onde está Deus? Na comunhão, na troca, na partilha, na conexão. Que bom que nós estamos aqui hoje. Seja bem-vindo à Casa Betesda, que somos nós. Seja bem-vindo a esse lugar. Nós estamos num processo que demanda adaptação, né? Eu queria dizer para vocês que essa noite eu dormi aqui, né? Botei a minha cama, dormi aqui. A Beth estava do meu lado, eu dormi aqui. O Hug estava nos meus pés, mas eu estava aqui a noite inteira. A minha sensação foi essa, que eu passei a noite aqui, e vocês todos juntos comigo na minha cama. Cada um de vocês. Foi uma noite linda. Acordei com olheiras inevitáveis. Estou falando figuradamente, porque eu estou no meu canal. O que você quer dizer com isso, né? É figurado, lógico, de tão entregue que eu e outros tantos. Eu sei de gente que passou mal de noite, né? Todos nós que nos mobilizamos, e foram muitas pessoas que se mobilizaram para chegarmos até aqui. A gente nunca mede tudo o que demanda o funcionamento de um culto, de uma igreja. Quanto trabalho, quanta técnica. A gente precisou encontrar uma nova aparelhagem. Então esse equipamento todo aqui, ele é novo. Nós acabamos de comprar. Eu comprei uma bateria. E aí eu escolhi a dedo a bateria eletrônica, porque a percussão aqui seria muito alto o som, né? Então, compramos uma bateria eletrônica, e a bateria é rubro-negra. Ela já vem sabendo cantar. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu. Ei, tá vendo? Tá ouvindo ela cantando? Nem saiu o som, né? Foi um colorado do meu lado, traíra. E foi uma dinâmica enorme. Pra vocês terem uma ideia, nós tivemos uma pessoa, né, que a gente brincou, que foi a nossa casa civil, a Karine, que intermediou todos os movimentos. Cada equipe com a sua liderança, comunicação, áudio e vídeo, louvor, diaconia, a recepção lá com a Sara e a Osileia, os pastores, e todos nós coordenados pela Karine, para que funcionasse. E deu certo. Se vocês vissem a lista, o checklist que a gente teve que montar desde há um mês, e que ontem finalmente ganhou a última ticada, vocês iam ficar assustados como que a gente trabalhou para criar esse espaço, para a gente chegar perto. Aqui na frente tem lugares, viu? Tem lugares aqui. Eu sei que a gente tem medo dos primeiros lugares, porque o apóstolo já fala, né, que ai daqueles que procuram os primeiros lugares. Queridos, nós precisamos, nesse momento,
apresentar a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas.
Bom dia mais uma vez, gente linda, que bom ter vocês aqui. A diaconia compreende o estilo de vida que Jesus escolhe e recomenda para os seus seguidores. Ela é definida como o Evangelho em ação, através do amor ao próximo, da comunhão inclusiva, da luta pela injustiça e pelo exercício da hospitalidade. E essa inspiração vem justamente de Cristo, atravessado pela sua vida, pela sua morte e também pela sua ressurreição. Vejam, Deus em Jesus mostra o seu grande amor pela humanidade e por toda a criação, tornando-se um de nós. É o que diz o Evangelho de João no capítulo 1, no verso 14. Ele se fez carne, se tornou um de nós, esvaziando-se e assumindo a forma de diácono, de diácona. Como diz em Filipenses capítulo 2, dos versos 5 e 7, que diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual ao Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante à humanidade. Jesus cuidou das pessoas, curou os enfermos, os rejeitados da sua época, deu plena atenção aos pobres, tocou nos impuros, libertou os oprimidos, abraçou os marginalizados e confrontou a injustiça. Portanto, o exemplo que devemos tomar para o nosso estilo de vida, cada um de nós, deve ser igual ao de Jesus, vivermos uma vida de serviço. A partir da indicação do corpo pastoral e da indicação da comunidade, vimos nessas pessoas a boa reputação de Jesus. Por isso, nesse instante, quero chamar as seguintes irmãs e irmãos. Darlene Mendes Silva, por favor, venha à frente. Fabiana Ferreira, Geraldo Gadelha, Gisley Guedes, Igor Bezerra, Luana Batista, Madison Júnior, Raquel Alcântara e Yolanda Barros Ramos. Essas irmãs e esses irmãos foram indicadas ao nosso diaconato, ao corpo diaconal dessa comunidade. E eu queria que vocês olhassem um pouquinho aqui, um instantinho para mim. Amigas e amigos, eu os chamo assim porque Jesus também chamou os seus discípulos dessa forma, de amigas e de amigos. Tê-los aqui essa manhã é sinal de esperança. Esperança como essa força imperativa, sabe, que transgride o medo, a aflição, a dúvida, e nos leva ao movimento de afetividade, de afirmação de uma outra vida possível. Porque a vocação não é ser reduzido apenas às rotinas litúrgicas. A vocação não é apenas estarmos reduzidos a administrações religiosas, às organizações do culto, da liturgia, estabelecer o que se foi demandado, ou muito menos a vocação está reduzido a fazer um bom sermão. Não, tudo isso faz parte do enredo.
mas a razão de nossa jornada, da nossa vocação, do nosso segmento, é o coração de alguém. Eu iniciei essa manhã falando sobre isso, sobre nós sermos esse lugar, essa casa, porque a gente acredita que o nosso coração pode ser também a possibilidade de encontrar o coração de alguém. E a gente serve porque a gente cuida. A gente serve porque a compaixão tornou-se um dom. A gente serve porque a gente deseja, antes do eu, um tu, um encontro, uma aproximação, uma presença que torna os nossos olhos não indiferentes, mas que fazem com que a gente ouse criativamente viver a sensibilidade de sermos a escuta para esse coração. E aí ontem ao preparar esse momento, me lembrei de uma conversa que eu tive com a amiga da Beatriz, a Amanda, e a gente falava sobre a razão de eu ser pastor. Qual foi a minha resposta? Eu brinquei com ela e disse assim, eu não sei. Mas eu me lembrei imediatamente de duas imagens. A primeira foi dos versos da canção Força Estranha, do Caetano Veloso. E eu queria ler apenas um trecho para vocês. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. É sobre e diante dessa força estranha que impele a nossa vida, a fazer com que a nossa vocação também seja isso, imbricada com a nossa própria maneira de ser e de viver, como esse devir original. E a outra imagem foi do apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, no verso 17, no capítulo 6, que diz assim, e eu queria que vocês escutassem com muito carinho. De agora em diante, que ninguém me perturbe com essas coisas. O pessoal estava enchendo o saco de Paulo sobre aquilo que ele acreditava, os dogmas, quais são os ritos, o que é a doutrina, o que é que deveria fazer. E aí ele diz assim, pois eu levo em meu corpo cicatrizes que mostram que pertenço a Jesus. Eu não preciso ter a doutrina decorada, eu não preciso saber os ritos, eu não preciso ter todo um arcabouço religioso, mas as marcas que vocês carregam de testemunho da vida que vocês são, é suficiente para vocês dizerem, eu pertenço a Jesus. Que lindo isso, né? Acredite, acredite. As marcas que cada um de nós carregamos nessa trajetória espiritual é suficiente para que a gente saiba que pertencemos a Jesus. E pertencendo esses testemunhos, e aí eu diria não apenas da religião, porque é reduzir demais aquilo que a espiritualidade de Jesus nos convoca, mas da vida, a gente confirma a beleza das vocações de vocês e também dessa comunidade. E aí foi preparado com muito carinho uma semente, um símbolo para esse momento. E eu queria convidar aqui o Nardier Lima, nesse instante, por favor, que a gente consiga ser o mais diligente possível. A Lucileide Damasceno. A Laudeci Machado, mais conhecida como Noquinha, a Antônia Bezerra, o Cícero Diniz, a Karine Maia, o Valmir Machado, a Zildinha, tem uns votos aqui que foram separados para esse momento. E eu queria que cada um de vocês pudesse pegar esses votos aqui com a Beatriz, por favor.
Essa aqui é a velha guarda da diaconia e essa aqui é a nova guarda da diaconia. A jovem guarda. A gente vai fazer um ritual simples, singelo. Eu queria que o Nardier agora, nesse instante, o Nardier, viesse aqui junto a Darlene, colocasse esse bóton, e a Darlene também colocasse o bóton no Nardier. Esse bóton é a Diaconia Bethesda. Lucileide, mais conhecido como a nossa nega, por favor, viesse aqui junto a Fabiana colocar esse bóton, e a Fabiana pudesse colocar o bóton na nega, na Lucileide. Noquinha, você vai levar o seu bóton para colocar no Gadelha. Pode ficar aqui junto, tá? Eu queria que a Antônia fosse ao Gisley, mais conhecido como Guedes, levar o seu bóton e que ele possa colocar o bóton que ele está em mãos também em você. O Cícero, por favor, Cícero, vá ao Igor, coloque o bóton que você recebeu e o Igor vai colocar o bóton que ele recebeu também em você. Que a Karine fosse até a Luana. Calma. Que o Valmir fosse até o Madison, por favor, fazer também o mesmo ritual. Zildinha. E eu queria trazer também aqui, a Zildinha já fez o trabalho, mas tudo bem. Vem aqui, Yolanda, que eu queria que você... Vem cá. Eu preparei esse momento para isso. A ioiô, assim, tem um símbolo e um significado diante da minha trajetória, porque você é uma inspiração para essa comunidade. Obrigada. Viu? Não só você, mas eu diria que representando esse sentido de inspiração daquelas que fazem a nossa comunidade, eu vejo no teu testemunho, na tua trajetória, essa inspiração. E esse momento é muito significativo para todos nós, porque a gente acredita que há tanto tempo nessa jornada, nesse caminho, nesse segmento, fazendo esse testemunho e levando a bandeira da nossa comunidade. E eu queria trazer isso hoje como símbolo dessa casa para esse momento, tá bom? Você quer ficar em pé comigo nesse instante? Vamos ficar em pé. Se eu consigo aqui. Eu queria chamar o pastor Otacílio, pastor presidente da Igreja Bethesda do Ceará, para fazer essa oração de consagração dos nossos diáconos e diáconas. Deixa eu ver aqui. A Zildinha era para fazer o da Raquel, Zildinha. Você não fez, Zildinha, por favor. Todos estão com botos aí, coisa linda. Alegria grande estar participando desse momento com vocês e celebrar a vida dos novos diáconos e agradecer pela vida de vocês que já servem a comunidade, a igreja, e servem ao Senhor, servindo a igreja, servindo ao próximo. Muita gratidão. E vocês que já fazem isso, né? Mas estão no início ministerial, vocacional, nós só reconhecemos essa vocação de vocês, o que vocês já são de verdade. Então queremos orar
consagrando esse momento a Deus, a vida de vocês. Querido Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome. Nós Te agradecemos, Senhor, pela vida de cada diácono e diácona aqui nessa comunidade, aqui nessa igreja. Te pedimos, Senhor, que o Senhor dê graça, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor mostre o caminho, Senhor, aos Teus filhos, às Tuas filhas, e que, Senhor, o serviço deles continue abençoando a muitas e a muitos, e que o acolhimento, o amor, a afetividade que eles carregam no seu coração ao servir, possa tocar em muitas vidas, e que essas vidas, ao serem tocadas, possam de alguma forma passar por momentos de transformação, de vida, de coisas bonitas, porque o Senhor é um Deus bonito, é um Deus belo. Muito obrigado por tudo, Senhor. No nome de Jesus te agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus, que momento especial, bonito, promissor. Esse espaço hoje aqui está carregado de sinais. Então abre aí, arregala os olhos e deixa esses sinais encherem o seu coração de esperança, de promessa, de desejo. É um bom lugar para sonharmos. Eu queria agradecer muito aqui a presença, o Otacílio já fez isso, o Johnny já fez isso, recebendo o Otacílio. Obrigado, Otacílio, por ter vindo aqui. Pastor Zé Maria, pastor Anderson, veio com a Cibele também. Filha veio, não? Então sejam bem-vindos, muito obrigado pela participação de vocês. Nós temos uma pedrinha que ela se tornou simbólica, e a ideia foi nós nos sentirmos com ela vocacionados a sermos pedras vivas. Nela está escrito: eu sou a igreja, e também por isso o símbolo, a Betesda sou eu, porque esse é o projeto do cristianismo. Não é o templo, a igreja são pessoas que se tornam casa para acolher tantos quantos se aproximarem precisando de esperança, de fé. E eu sei que muitas pessoas aqui hoje não têm essa pedrinha, e eu queria que cada um tivesse. A ideia era que você trouxesse a pedrinha que você recebeu lá, na despedida do Joaquim Távora, trouxesse com você. A minha está aqui, ela é simbólica, a maioria tem. Os nossos diáconos e diáconas vão passar com uma bandeja para te dar essa pedrinha. Ela é uma mensagem, ela é um sacramento. Nós temos conversado bastante sobre isso, da importância do sacramento na fé. Fé sem sacramento é uma fé emudecida.
Fé sem sacramento é uma fé estreitada, empobrecida. A fé precisa dos símbolos. A fé precisa do sacramento. O que é o sacramento? São gestos, são dramatizações de verdades espirituais. Verdades que são tão amplas, tão profundas. Deus, o amor, né? A salvação, o testemunho de Jesus, a palavra de Deus, o meu desejo pelo divino, o meu ímpeto devocional, são coisas tão profundas, tão amplas, tão além de mim, que eu preciso do símbolo para me referir. Eu preciso do símbolo para me aproximar dessas verdades, para experimentá-las melhor. Por isso nós temos a ceia do Senhor, por isso nós temos o batismo, por isso nós temos os joelhos dobrados na oração, sacramentos, as mãos que se levantam. Por que levantar a mão? Né? Senão como sinal de busca. Por que fechar os olhos? Senão porque nós sabemos que Deus ele é invisível e que Deus é um convite para fecharmos os olhos para fora e abrirmos os olhos para dentro. Aí eu fecho os olhos, abrindo os meus olhos para o coração. Sacramentos. Então, todos já conseguiram a sua pedrinha, né? Então, essa pedrinha aqui não é uma pedrinha da prosperidade, tá? Não é pedrinha para amarrar mal olhado, não é a pedrinha da sorte. Pastor, estou com problema no casamento. Quando eu cheguei na igreja domingo, joguei a pedrinha na cama. Essa semana foi uma maravilha, deu super certo. Ok, que bom. Que bom, sinal de que você está se convertendo à sua esposa, você está se convertendo ao seu namorado, ao seu marido. Que bom, graças a Deus. Mas essa pedra ela é um memorial, um símbolo, é um sacramento. Porque o que nós queremos ser são pedras vivas. Nós não queremos ser pedras mortas, pedras de tropeço, mas pedras vivas, que formam o templo espiritual. A gente se junta e aí está o templo onde habita Deus. Eu quero convidar vocês a meditarem comigo no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, ou o Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 23. E não por acaso nós estamos vivendo a segunda parte de uma cerimônia que começou lá no Joaquim Távora, que eu chamei de cerimônia Pedras Vivas. Quem estava lá tem a memória mais acesa, mas eu não vou deixar você que não estava lá de fora. A gente hoje vive esse segundo momento desse sacramento, dessa cerimônia para a nossa fé, para a nossa esperança. Pegou aí a sua pedrinha, nela está um símbolo da sua expectativa de ser pedra viva, de ser casa. Como o mundo precisa de gente casa, de gente que acolhe, de gente que promove hospitalidade, como a gente precisa ser um tipo de gente que faz os outros se sentirem em casa no mundo, não é? Talvez um dos maiores horrores da vida seja a gente se sentir estrangeiro no mundo, estranho no mundo. Pois o convite do Evangelho é que todos nós nos tornemos casa, dando ao outro a chance de se sentir em casa, familiarizado, acolhido. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 23. Você pode acompanhar comigo a leitura. Eu faço a leitura na tradução, eu faço a leitura na edição pastoral. Eu vou usar algumas citações na tradução de Frederico Lourenço, mas aqui é a edição pastoral da Bíblia Sagrada. Vamos ler juntos? Que seja a palavra de Deus no teu coração. Diz assim: Jesus chegou à região da Cesareia de Filipe
e perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, que era a novidade, né? o hit profético da época. Outros que é Elias, o número 1, na tradição profética, o número 1. No ranking profético, o mais importante. Outros ainda que é Jeremias, o segundo, no ranking dos profetas. Ou alguns dos profetas, mais um. Como se dissesse assim: você é alguém promissor para alguns, para outros você é a encarnação da grande tradição profética, para outros é mais um profeta. Eles responderam, então Jesus perguntou-lhes: e vocês? Quem dizem que eu sou? Como é que vocês veem o meu projeto? Quem eu tenho sido diante de vocês? Como é que vocês recebem o tipo de gente que eu estou sendo com vocês? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Cristo. Messias tem o mesmo significado de Cristo, ungido, o Filho do Deus vivo. Jesus diz: você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que lhe revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu lhe digo: você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder da morte nunca poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu, e o que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias. E Jesus começou a mostrar aos seus discípulos: já que vocês entenderam que eu sou revelação de Deus, o que é essa revelação? E ele começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos doutores da lei, e que devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro levou Jesus para um lado e respondeu, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro, o mesmo lá, com outro trocadilho, ele disse: fique longe de mim, Satanás. Satanás é adversário, né? Inimigo. Você é uma pedra de tropeço para mim, porque não pensa as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Eu quero orar com você nesse momento. Vamos orar juntos. Senhor, nós reconhecemos esse instante como um instante cheio de graça, um instante cheio de significado, de mensagem, que as tantas mensagens que estão sendo conduzidas, manifestas aqui, possam ser acolhidas em cada coração, Senhor. Que cada sinal que essa noite, que essa manhã acontece aqui entre nós, possa iluminar a nossa mente, acordar o nosso coração, que a Tua palavra esteja entre nós, Deus, em nome de Jesus. Amém. João, o Evangelho de João é o único que conta a história de quando Simão, que era o nome dele, passou a ser chamado de Pedra, ganhou o nome de Pedra, o apelido de Pedra, sem explicar porquê. Ele não diz porquê, apenas diz que teve uma hora que Jesus olhou para ele e falou: cara, você é pedra, teu nome vai ser Pedra, vem cá, pedra. Diz assim, João capítulo 1, versículo 42. Então André apresentou Simão a Jesus. Jesus olhou bem para Simão e disse: você é Simão, o filho de João. Você vai se chamar Cefas, que é pedra, que quer dizer pedra. Pedro. E a pergunta é necessária, é curiosa. O que levou Jesus e os demais
a se referirem a Simão como pedra, como Pedro. Por que alguém passa a se chamar pedra? Não há muita clareza no texto. A gente pode ter algumas suspeitas, porque Pedro sempre nos parece muito bruto. Você deve ter isso na sua memória, dos evangelhos. Ele sempre parece uma figura meio bruta, pouco polido, grosseiro até, mais fala que reflexão. Os evangelistas nos apresentam Pedro e nos dão essa impressão de que ele fala sem pensar o que todo mundo pensa sem falar. É Pedro, ele fala sem pensar o que todo mundo pensa sem falar. É dele a precipitação de prometer o que não precisava, tamanha promessa, não precisava assinar um cheque sem fundo, de promessa, de fé, quando Jesus avisou que todos se dispersariam diante da sua prisão e morte, e aí ele diz: todos podem te deixar, eu jamais te deixarei. Foi dele o gesto estranho e dispensável de ferir um dos soldados dos sumos sacerdotes quando foram prender Jesus, e ele, dizem as más línguas, ele queria dar na testa, mas péssimo de mira, pegou na orelha de Malco e o feriu. É deles esses movimentos todos. A gente vê Pedro se expondo mais que todos. Ninguém fala mais que Pedro, ninguém se pronuncia mais que Pedro, ninguém se expõe mais do que Pedro. Talvez entre todos os discípulos, ele é aquele que mais se mostra. Medo, estranhamento, paixão, raiva, remorso, culpa. Pedro seria a metáfora viva de cada um de nós. E por isso, essa ênfase nos evangelhos, esse Pedro que é tão exposto, que se mostra tanto na contação das histórias, ele seria essa metáfora viva de cada um de nós, da nossa humanidade, dos nossos dilemas, da nossa brutalidade. Eu uso aqui a palavra brutalidade como sinônimo de sem polimento, ou de uma existência tensa, dividida, perplexa. Ele parece encarnar o dilema de todos nós, diante do humano Deus revelado em Jesus, do Deus humano, ou do Deus homem, ou do homem Deus que se mostra em Jesus. Pedro encarna a pessoa bruta de todos nós. Ele encarna o nosso brutalismo. E eu repito, esse brutalismo é essa dificuldade de olhar para esse Deus que se fez gente e de ver na humanidade, no ser gente, a grande revelação do divino. Pedro encarna essa pessoa bruta que você é, que eu sou, o humano perplexo e visceral, a pedra a ser polida, a vida primitiva, a existência original, eu e você, intensos, inteiros, com todo o nosso dilema, estamos ali em Pedro. A vida que se debate em si mesma para ser. A vida que se debate em si mesma para existir, para acontecer. A vida que deseja ardentemente ser. O nosso brutalismo essencial, que cada um de nós é. E há uma cena aqui, essa que nós lemos, que ela é cheia de lirismo, eu diria de força poética. Não por outra razão, novamente, para trazer diante dos nossos olhos aquilo que nós carregamos dentro de nós, essa brutalidade intrínseca, essa brutalidade talvez escondida, essa brutalidade que queima no nosso peito, esse brutalismo que nos tensiona diante de um Deus que se mostra gente. Capazes somos nós do belo e do feio. Eis o nosso brutalismo, do patético e do admirável, tudo em Pedro, tudo que é meu e seu em Pedro, do medo e da coragem, do inteligente
e do obtuso, da percepção fácil e da incompreensão teimosa. Jesus quer saber o que todos pensam à sua volta. Ele pergunta a opinião dos discípulos, e eles dizem, como nós já falamos, João Batista, Elias, Jeremias, ou um dos profetas. E aí Jesus estreita a pesquisa e pergunta para eles, talvez olhando nos olhos deles, e vocês? Você? Quem você acha que eu sou? O que você vê em mim? O que você percebe de tudo que eu estou falando, de todo o projeto que eu tenho apresentado? E é aqui que o drama revela todo o nosso brutalismo diante do homem-deus, do Deus-homem, toda a nossa perplexidade. E agora? Jesus é Deus? Ué, o que eu faço com isso? Para onde que eu vou? O que isso significa em mim? É Deus homem? É homem Deus? O que isso implica para a minha vida? Eu me preparei para esse Deus metafísico, distante, que controla todas as coisas. Deus está aí comendo e bebendo comigo. Deus está entre nós. O que eu faço com isso? E essa cena que nós acabamos de ler, na história bíblica, a gente pode pensá-la em dois momentos. Primeiro, diante da pergunta de Jesus, Pedro nem pisca e diz, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é lindo isso. Olha, o que foi que Pedro falou? Eu estou vendo tudo que eu esperava de Deus em você. Tá, eu não sei o que fazer com isso. Eu não sei o que fazer com essa espiritualidade encarnada, não sei. Eu não sei o que fazer com Deus que bebe vinho, com todos, que come com todas e todos, que se deixa tocar pelo leproso, que estende a mão para a mulher samaritana. Eu não sei o que fazer com esse Deus que revisa as normas, que ressignifica a lei. Eu não sei o que fazer. Mas você é esse Deus, eu vejo Deus em você. Você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus, diante dessa afirmação tão intensa, o cara viu Deus. Ele fala, isso aí não foi carne nem sangue que te revelou, isso veio de Deus. Você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que lhe revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu lhe digo, você é Pedro. E aí vem o trocadilho e todo o lirismo. Você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e o poder da morte nunca poderá vencê-la. O que Jesus diz aqui é muito grande, né, gente? Olhar para você e dizer, ei, você é a pedra que vai edificar o reino de Deus. Você com toda essa sua perplexidade, você com toda essa sua ambiguidade, você com todas as suas fraquezas, com todos os seus cansaços, as alegrias, prazeres, você com todo esse seu brutalismo, esse ser pedra que você tem em si, você é a pedra onde o reino vai ser edificado. Um Deus que anda entre as pessoas é que Simão vê. Um Deus que se revela em cada esquina da cidade. Que se toca, que toca e que se deixa tocar. Que se comove com a dor e o sofrimento. É isso que Pedro vê, que se atreve a contrariar a injustiça do mundo, que se coloca ao lado das vítimas da maldade, que senta, come e bebe para saborear as pequenas felicidades da vida humana. Mas a cena ainda é incompleta, porque há algo mais em Pedro. Segundo, Jesus explica o que significa um Deus entre nós. Tá, você entendeu, Deus chegou, você entendeu, massa, bacana, você entendeu tudo, Deus chegou entre nós, mas sabe o que isso significa? Significa que Deus também sofre, que o divino perde, que o divino aprende, que o divino se cansa, que o divino também é vítima ao lado das vítimas. E Jesus fala do que vai acontecer em Jerusalém. Ele vai ser vítima de uma conspiração, vai ser sabotado, levado ao sofrimento e à morte.
E diante disso, Pedro não se conforma. Pedro não se conforma, ele chama Jesus e fala: Jesus, para com essa conversa, cara. Negócio de cansar, de sofrer, de injustiça. Isso não vai acontecer, você não vai passar por isso. Porque, irmãos, é difícil. Uma espiritualidade encarnada, uma espiritualidade que não seja negação da realidade, é difícil. É difícil uma espiritualidade que não seja, uma fé que não seja ilusão. Ela é difícil, é trabalhosa. E tem gente que quando descobre que essa fé não pode ser ilusão, que desiste da fé. Se desilude e desiste da fé. Ela é difícil, mas diante dessa pedra bruta, Jesus faz o trocadilho novamente. Fique longe de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, porque não pensa as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. A pedra bruta que todos somos, mostra aqui toda a sua dureza, o seu ponto de tensão. A crise de Pedro de virar Satanás uma pedra de tropeço para Jesus é tua. A gente é essa crise, de não saber o que fazer com tamanha revelação de Deus. Difícil, uma espiritualidade que não seja triunfalista, que não engana a realidade. Uma espiritualidade que ensina a morrer para saber viver, que aceita as perdas e a dor, tanto quanto celebra as conquistas e o prazer. É difícil. Mas Pedro vai ter que entender esse caminho, o que o leva depois a dizer que aquele que crê em Cristo tem que se tornar pedra viva, pedra espiritual. Olha o que diz: aproximem-se do Senhor, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. Do mesmo modo, vocês também, como pedras vivas, vão entrando na construção do templo espiritual e formando um sacerdócio santo, destinado a oferecer sacrifícios espirituais que Deus aceita por meio de Jesus Cristo. Pedra de tropeço ou pedra viva? Essa é a escolha que precisamos fazer. Que destino daremos ao brutalismo que há em nós, a esse ser pedra que há em nós? O que fazer com o brutalismo da pedra que cada um de nós é? É diante dessa pergunta que a Bethesda se levanta como igreja. Nós queremos uma espiritualidade que nos torne pedras vivas, uma espiritualidade viva. A espiritualidade de Jesus, que fez de Pedro pedra viva, que faz de você uma pedra viva. Que espiritualidade é essa? Que espiritualidade é essa que nós estamos propondo? Primeiro, uma espiritualidade que nos torne pessoas sensíveis. Olha o que diz Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Darei para vocês um coração novo, e colocarei um espírito novo dentro de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Não será com o poder e nem com a força, será com o meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Uma vida sensível, delicada e gentil, como a de uma rosa que se estende ao outro. Uma vida sensível tem mais olhos, mais ouvidos, mais pele para sentir e acolher os que estão ao nosso redor. Gente sensível o bastante para ser casa que acolhe toda e qualquer pessoa. Gente sensível que escolhe a gentileza em um mundo hostil, a delicadeza em um mundo embrutecido, a graciosidade em um mundo mercantilizado.
Segundo, uma espiritualidade encarnada. Isso pensai em vós, o que também existiu em Cristo Jesus. Ele que, existindo em forma de Deus, não considerou um rapto ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo, tomando a forma de um escravo, nascido numa semelhança de seres humanos. E tendo sido descoberto pelo aspecto como um ser humano, rebaixou-se, tendo se tornado obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou sublimemente. Uma espiritualidade encarnada é a de Jesus. É a que se faz pão que alimenta os que têm fome e sede de justiça. Uma espiritualidade encarnada é a espiritualidade de Jesus. É a que se dá amorosamente, fazendo de todas, todos e todes gente digna diante de Deus. Jesus, sendo Deus, não se apegou à ideia de ser Deus, mas antes tomou forma de escravo, de gente, e na forma de gente, de servo, e na forma de servo morreu a morte da cruz, e a sua vida foi a vida de Deus derramada entre nós. E finalmente, uma espiritualidade de amizade e cuidado. Uma espiritualidade de amizade e cuidado é aquela que experimenta a Deus à medida que se vincula a alguém. E o contrário disso, João vai dizer que é mentira. É um delírio. Eu tenho Deus. Não tem. Se você não tem irmão, não tem Deus. Você quer dizer então para mim que a minha experiência com Deus é limitada se eu não tenho amigos e amigas? Não estou dizendo que é limitada, estou dizendo que ela não existe. Não tem Deus. Não há Deus se não há vínculos de afeto. Não há Deus se não há amizade. Deus é amor. Por que não dizer Deus é a amizade? E a amizade, com toda a sua naturalidade, eu não estou falando aqui de um ser amigo como dever moral, e sendo amigo, ajudar o outro, é sendo amigo, já sou ajuda para o outro, entende? Sendo amiga, você já é cuidado de Deus na vida de alguém, não há outros deveres. Já que você então é amigo, então você tem que, você deve, não, esquece essa parte, seja amigo, seja amiga, tem amigas, tem amigos, e a igreja que a gente sonha é essa, onde nós nos vinculamos, e ao nos vincularmos, somos cuidado de Deus uns aos outros. Queremos uma espiritualidade que nos converta uns aos outros. Queremos ser uma igreja de amigas e amigos, que queiram cuidar de quem clama por socorro e misericórdia. Queremos ser casa, queremos ser Betesda, lugar da misericórdia de Deus. Ouvi então a voz, aqui ó, ouvi então a voz que dizia: quem é que vou enviar? Quem irá
de nossa parte? Eu respondi: aqui estou, envia-me. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento comigo. Ouvi então a voz do Senhor que dizia: quem é que vou enviar? Quem irá de nossa parte? Eu respondi: aqui estou, envia-me. Há um silêncio e um vazio entre nós. E esse silêncio e esse vazio é do tamanho da nossa reverência diante da pergunta divina que ressoa: quem é que vou enviar? Quem irá da nossa parte? Se você quer dizer sim ao convite de converter seu brutalismo em uma pedra viva, se você quer dizer sim ao convite de se juntar às amigas e aos amigos no desafio de sermos lugar de misericórdia, de sermos casa para toda e qualquer pessoa que precise de esperança e amor, se você quer dizer sim, saia em oração do seu lugar e, ao colocar a sua pedrinha nesse altar que está vazio, você estará dizendo: eis-me aqui. Eu quero ser uma pedra viva nessa casa de amigas e amigos. Faça isso em oração. Faça isso com toda a reverência e significado que esse instante tem. Pode soltar. Estamos todos congregados aqui.
Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vamos ficar em pé, encher esse lugar de louvor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. E reina hoje aqui. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. E reina hoje aqui. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. E reina hoje aqui. Senhor, é o que nós desejamos, apesar de todas as oscilações, dos tropeços, apesar das fraquezas, dos medos, apesar das dificuldades, nós queremos ser isso que Jesus revelou. Pessoas convertidas à gentileza, à delicadeza, à sensibilidade. Gente com mais ouvidos, com mais olhos, com mais pele, com mais sensibilidade, para ser casa para o outro, para ser revelação do teu amor. É o que nós queremos ser. Queremos ser como Jesus foi, Deus encarnado entre nós, a cara de Deus, que não tem uma cara excepcional, que é a nossa cara, é a cara de Pedro, é a cara da pedra que nós somos, mas pedras vivas, vivificadas pelo sonho de Deus, vivificadas pelo Espírito de Jesus, vivificadas pelo amor. É o que nós queremos ser. Queremos encarnar a espiritualidade de Jesus, de Deus, a espiritualidade que faz de nós pão que alimenta os outros, que faz de nós a vida de Deus derramada em oferta graciosa e suave na sua presença. Nós queremos ser essa igreja que junta pedras vivas para sermos Betesda, lugar da misericórdia de Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 E rei nossa vida, desejamos cumprir em nós os seus planos. Vem, Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Nós esperamos vocês aqui no próximo domingo para cultuarmos ao Senhor. Sejam bem-vindos todas, todos e todes. Bem-vindos a essa casa de comunhão, de amor, do Evangelho de Jesus. Tem um coffee break, um coquetelzinho para a gente ter esse tempo de celebração preparado pela Sara e pela Osileia com muito carinho. Nós vamos ter mais um tempinho para estarmos juntos aqui. Amém, igreja? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão, e as consolações, e o encorajamento do seu Espírito estejam sobre todos nós. Vamos pela estrada!